que são as ligações com os nossos familiares, como a gente pode perceber essas ligações do nosso sistema familiar. Esse é o tema do nosso vídeo, olhando para agora, final de ano, né? Com tudo isso tão efervescente na nossa família. Oi, meu nome é Juliana Slicker e eu venho falar com você sobre constelação familiar, sempre um olhar para a constelação em si, para as reflexões que a constelação nos traz, né, para o pensamento sistêmico atuando em nós, nos nossos familiares, né, nos sistemas que a gente pertence. Trago também algumas reflexões e casos, né, divido com vocês alguns atendimentos também para a gente crescer junto, a gente aprender junto com a constelação familiar. Esse é um vídeo que eu falo mais sobre o final do ano agora, que é a época que a gente está vivendo, e o olhar para dentro da nossa família. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, não esquece de se inscrever, de clicar no sininho para ser notificado de vídeos novos, né? Para a gente começar 2020 com muito conteúdo, com muita reflexão também e evolução na nossa vida, pensando em termos sistêmicos, pensando em, né, o que tem por trás, às vezes, de algumas questões que nós sentimos, de dores que nós temos. Eu quero falar hoje sobre as ligações familiares, os nossos sistemas familiares e como a gente percebe elas atuando na nossa vida. O Ivan Bozor-Meninage, que é um russo, ele estudou muito e ele desenvolveu uma terapia chamada terapia contextual. Essa terapia contextual foi uma das bases do Bert Hellinger para desenvolver a constelação familiar. A terapia contextual, ela fala que os nossos laços dentro do nosso sistema familiar são os laços mais fortes que existem comparados com qualquer outra relação em que nós estamos, em que nós nos encontramos. Então, ele chama de lealdades invisíveis, que é realmente a forma da gente ser leal a algo, né, que nos deu a vida. Né? O nosso sistema familiar, de onde a gente pertence, de onde a gente realmente nasceu, foi como nós chegamos até aqui, né? Foi o que nos deu, o que nos trouxe a vida até aqui. Por isso que os nossos laços com as famílias, com a nossa família, são os laços mais fortes que existem. E aí, nessa época do ano, você pode estar pensando, mas eu tenho dificuldades com a minha família, ou passar o Natal é sempre um momento complicado, que a gente, né, relembra algumas brigas, relembra algumas dores, relembra algumas questões que ainda estão muito presentes aqui em casa, enfim. Isso acontece normalmente, isso acontece, não digo normalmente, mas isso, né, a gente acaba percebendo que acontece em algumas famílias. Recebo isso sim, as pessoas trazendo e falam, eu quero muito trabalhar essa relação com a minha família, quero trabalhar a relação com a minha mãe. E o que é interessante é a gente perceber que isso que ele traz, né, quando ele desenha essa terapia contextual, por mais que a gente tenha os problemas, as dificuldades nos relacionamentos familiares, eles sempre acontecem, eles sempre permanecem. Esses laços, eles não se rompem. Então, quando alguém vem constelar e falar, eu preciso olhar para essa relação com a minha mãe, preciso olhar a relação com meu pai, não consigo resolver isso, é porque existe um laço que não é rompido. Né? Então, quando a gente fala de Natal, puxa, Natal, porque eu não queria passar com a minha família e tal, mas no fundo a gente vai, né? E por quê, né? Porque esses laços são os laços mais fortes, sim, que existem. Os sistemas familiares, eles funcionam dessa forma. Porque quando a gente recebe a vida dos nossos pais, a gente recebe um pouquinho de cada um deles dentro de nós. Então, eu sou metade do meu pai, metade minha mãe. Né? Os consteladores costumam falar ou sentir isso. Quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo só ela, eu vejo um produto de um sistema. Né? Eu vejo atrás dela os pais dela, eu vejo atrás dela os avós, atrás dos pais os avós e os bisavós. E todo esse sistema, ele atuou em conjunto para trazer você aqui hoje. Todo esse sistema atuou em conjunto e com amor para trazer você aqui hoje. Então, olhando a terapia contextual, ou seja, os laços familiares, junto com o trabalho que o Bert Hellinger fez das constelações familiares, o que o Bert Hellinger fez? Ele juntou este conhecimento com o olhar das ordens do amor. Não basta os laços existirem, mas os laços existem, né, neste olhar por amor. Porque é o amor que gera vidas, o amor que traz a vida aqui.
Então, quando eu uno essas coisas, eu percebo o amor presente nesses laços. E às vezes uma dificuldade que existe nessa relação é uma dificuldade porque eu não estou conseguindo enxergar onde está o amor. O amor existe, eu sinto, eu sei que ele está dentro de mim, mas às vezes eu não consigo enxergar o amor nessa relação e por isso que é tão difícil, por isso que dói tanto. Então, o meu convite é a gente se abrir para conhecer, buscar a fonte do amor. Ela existe, mesmo que a gente não consiga enxergar. As ordens existem, né, dentro do sistema familiar. Só que às vezes a gente inverte a ordem, a gente embanana a ordem e isso faz com que às vezes o fluxo de amor se interrompa e a gente não sabe por que a gente não está recebendo ele aqui. Porque a ordem foi invertida, porque algo aconteceu, né, que impediu que esse fluxo de amor continuasse o curso natural dele. O curso natural dele é chegar até nós, é a gente receber essa abundância de amor, né, do nosso sistema familiar. Então, quando a gente começa a perceber isso dessa forma, a gente começa a enxergar as pessoas também dessa forma, como humanos, né? A gente começa a enxergar os nossos pais como humanos, seres humanos normais, com as suas dores, com as suas dificuldades. E o que às vezes a gente reclama e cobra deles é porque a gente não consegue enxergar a humanidade neles, a gente não consegue enxergar que são pessoas normais, são pessoas comuns, como o Bert Hellinger falava, fazendo o melhor que eles podem, com o que ele tem, no contexto que eles vivem, com o que eles têm, eles fazem o melhor que eles podem para os seus filhos. Assim como nós, enquanto pais, se você é pai ou mãe, você sabe que você faz o melhor para o seu filho, com o que você tem. Então o olhar da constelação familiar é muito bonito porque eu reforço os meus laços, que eu já sei que existem e que estão lá, e junto com esse reforço eu vejo e eu mostro o amor que tem por trás, né, desses laços e dessas relações. E esse é o meu convite para você de reflexão de final de ano. A gente está encerrando esse ano já com tantos aprendizados e a gente pode trazer esses aprendizados para dentro de nós, né, e seguir 2020, seguir um ano novo, né, com mais amor e conseguindo enxergar o amor dentro do nosso sistema familiar, tá bom? Esse é o meu convite para você. Eu quero que você escreva aqui embaixo se você se sente também, né, nesse sistema, nessa abundância de amor. E se você não se sente, se você consegue perceber que existe sim uma fonte de amor, mesmo que você ainda não enxergue, mas que você sabe lá dentro que ela está lá, né? O que precisa às vezes é a gente entender quais emaranhamentos que existem antes de encontrá-la, né? Antes da gente chegar nela, tá bom? Um beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Tchau, tchau.